Bom dia, Ana Beatriz! Como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. Ana Cecília, como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. Oi, Érica! Como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. E Eric, como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. Oi, Evelyn, como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. Oi, Emily, como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. Eliel, como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. Oi, Davi! Como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. Oi, Rutinha! Como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. Luiz Felipe, como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. José Eduardo, como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. Oi, Jonatas! Como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. Oi, Kevin! Como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. Nicolas Antônio, como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. Maria Eduarda, como vai? Que bom que você veio comigo aqui ficar. Deus também conosco está. Que bom que vocês podem estar aí assistindo a nossa classe de Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos continuar falando de uma pessoa muito, mas muito importante. Quem é? Deus. A palavra de Deus nos ensina a guardar no coração tudo o que a gente precisa para honrá-lo todos os dias da nossa vida. Quem memorizou o nosso versículo? Quem se lembra semana passada? Guardo no coração, vamos revisar? A gente vai revisar esse versículo, porque você vai guardar no coração e também na memória. Quando você guardar na memória e no coração, não precisar usar a Bíblia para poder falar esse versículo certinho, a mamãe ou o papai ou a irmã, quem puder ajudar você, vai filmar para a tia Edinha, você falando o versículo, que é Salmo 119 e o versículo 11. Guardo no coração, olha, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardo no coração a palavra de Deus
as ordens de Deus, os mandamentos do Senhor, para não pecar contra Ele, para aprender a obedecer, a honrar a Deus em primeiro lugar, a honrar o papai, a mamãe, as pessoas que nos conhecem e cuidam de nós. Vamos falar uma vez mais o versículo, para que fique guardadinho no seu coração, para que eu possa receber o vídeo de vocês falando esse versículo guardadinho no coração, para honrar ao Senhor. Olha lá, guardo no coração o quê? A tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. Para não pecar contra Deus, eu preciso guardar a sua palavra no meu coração. Qual é o endereço? Salmos 119 e o versículo 11. Mas, tia Edinha, como é que eu vou guardar a Bíblia deste tamanho dentro do meu coração? Será que o médico precisa fazer uma cirurgia e colocar a Bíblia lá dentro do meu coração? É isso que a tia Edinha está falando? Não. A Bíblia nos ensina a guardar no nosso coração tudo aquilo que a gente aprende de bom, principalmente da palavra de Deus. Guardar no coração a palavra de Deus vai me ensinar a ser uma pessoa melhor, vai me ensinar a obedecer o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, os professores, a viver de maneira que honre a Deus. Tia Edinha, como é que eu posso honrar a Deus? Honra papai, honra mamãe e faça as coisas certas. Peça a Jesus em oração, que Ele vai ajudar você a entender o que é guardar a palavra de Deus no coração. Quando pensar em fazer uma bobeira, não posso. A palavra de Deus diz que eu não posso mentir, não posso roubar, pegar nada dos outros sem pedir, não posso falar palavrões, não posso sair por aí beliscando meus coleguinhas ou desobedecendo o papai, a mamãe, o professor e a professora. Nunca. Isto é guardar no coração a palavra de Deus, aprendendo a fazer as coisas certas. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ensina-nos a fazer as coisas certas, porque Ele mora no nosso coração, no coração de todo aquele que já creu em Jesus como seu Salvador. A partir de agora, a gente precisa só guardar todas as coisas que a palavra de Deus nos ensina para poder honrá-lo todos os dias. E a semana passada nós falamos de uma pessoa que é um grande exemplo para nós na sua palavra. Qual era o nome dele, gente? Daniel, isso mesmo. Daniel aprendeu tudo o que precisava da palavra de Deus na sua infância, da idade de vocês. Ele aprendeu e guardou no coração que precisava honrar a Deus sobre todas as coisas, que nada era mais importante do que honrar a Deus em primeiro lugar. E vocês se lembram o que aconteceu com Daniel? Ele foi levado de casa quando ainda era um adolescente. E seu nome foi mudado para ver se ele adorava um outro Deus e desistia de honrar ao Senhor. E o que ele fez? Ele deixou de honrar a Deus? Não. Aliás, é um desafio. Para qual nome Daniel foi mudado? O nome de Daniel significa Deus é meu juiz, né? Quando ele chegou lá na Babilônia, o rei Dario mandou que seus nomes fossem mudados. Daniel passou a se chamar quem? Quem souber vai mandar para a tia Edinha, ó. Eu sei, tia Edinha, ele passou a chamar e coloca o nome dele lá. Se não lembra, pede para a mamãe ler na Bíblia para você. Para qual nome Daniel foi mudado? Qual será o nome que ele recebeu? O nome dele era Daniel, um significado tão bonito, Deus é meu juiz. Mas chegou lá, o nome dele foi mudado. Para qual? Qual foi o nome que foi colocado em Daniel quando chegou na Babilônia? Olha aí. E manda para a tia Edinha. Tia Edinha, eu venci o desafio. O nome dele foi mudado para... E coloca lá o nome, certo? Vamos cantar a nossa musiquinha mais uma vez? E depois
nós temos uma lição maravilhosa e uma convidada muito especial. Vamos lá? Daniel orava a Deus quantas vezes? 3 vezes ao dia, logo em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi aos leões pelo rei jogado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Olha a recompensa de Daniel por orar e honrar a Deus todos os dias da sua vida. Agora, nós vamos ver uma história, continuidade da história de Daniel. Depois que ele foi levado para sua casa, o seu nome foi mudado, as comidas foram trocadas, ele cresceu naquele lugar, agradou ao rei, todo mundo já sabe disso. Mas e depois, o que aconteceu? Será que ele começou a continuar agradando sempre ou teve algum problema? Nós vamos ver a lição daqui a pouquinho. E a nossa convidada de hoje é muito especial, a tia Virgínia. E ela vai contar essa lição de uma maneira que você vai amar. Muito especial. Agora vamos falar com o Papai do Céu? Vamos. Junto os meus pezinhos com atenção, cruzo as mãozinhas com devoção e fecho os meus olhinhos para a oração. Querido Deus, é em nome de Jesus que eu te agradeço por ser o meu Deus. Te agradeço por nos mostrar na tua palavra como te honrar e te agradar. Me ensina, Senhor, a ser como Daniel e guardar no meu coração a tua palavra para te honrar todos os dias da minha vida. Me ensina a obedecer, me ensina a te adorar. Me ensina, Senhor Deus, a viver para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos à história. E daqui a pouquinho a gente volta para encerrar. Eu sou a tia Virgínia e hoje eu estou aqui para contar para você uma história. Mas primeiro, eu gostaria de te perguntar: você já ouviu falar, conhece a palavra inveja? Sabe o que ela significa? A palavra inveja significa desgosto pela felicidade de alguém, querer ser o que a outra pessoa é. Vamos imaginar que o seu amiguinho ou a sua amiguinha ganhou de presente uma bicicleta, um presente legal e foi mostrar para você. E você naquele momento ficou muito feliz pelo presente do amiguinho. Significa que você não tem esse sentimento chamado inveja. Mas existem pessoas que quando veem que outras estão felizes por alguma coisa que conquistaram, ficam muito magoadas, ficam muito enraivecidas, porque queriam receber o que aquela pessoa recebeu, ou até mesmo queriam ser aquela pessoa, onde já se viu. Pois bem, hoje, na Bíblia Sagrada, aqui na Palavra de Deus, nós vamos ver uma história muito interessante que vai falar sobre isso. Está registrada aqui na Bíblia, em Daniel, no capítulo 6. Vamos acompanhar essa história. A Bíblia nos conta que esta história aconteceu na Babilônia. E um homem muito temente a Deus, ele morava neste lugar. Nem sempre foi assim. Nesse momento da história, Daniel, ele era um dos 3 presidentes do rei Dario. Ele governava juntamente com esses outros 2 presidentes sobre 120 sápatras, ou seja, 120 governantes que tinham que prestar conta a Daniel e os outros presidentes de tudo que eles faziam no reinado. E Daniel e os outros prestavam conta ao rei. Daniel era muito importante, mas nem sempre foi assim. Quando Daniel foi trazido para a Babilônia, ele morava em Jerusalém com a sua família e ele foi retirado de lá sem a sua vontade.
E aqui Deus o fez prosperar, porque ele não se contaminou com as coisas do reino. E ele obedeceu e adorou a Deus juntamente com seus amigos. Deus o honrou e ele se tornou uma pessoa muito importante. Mas os outros presidentes ficaram sabendo de uma coisa que os deixou muito, mas muito perturbados. Eles ficaram sabendo que o rei Dario, estava pensando em colocar Daniel para ser acima de todos eles, acima dos sátrapas e acima dos outros 2 presidentes, porque o rei confiava muito em Daniel, mas eles não encontravam em Daniel nada errado. Eles ficavam se perguntando o que ele faz de errado para nós acabarmos com a carreira dele de presidente. E Daniel, ele amava Deus e ele sempre estava adorando ao Senhor. Então, eles bolaram um plano que deveria o rei fazer um decreto, uma lei, que durante um mês todas as pessoas só podiam pedir qualquer coisa ao rei. Não podia orar e pedir coisas aos deuses, a nenhum deus, e não podia pedir a nenhuma pessoa mais, somente ao rei. Foi então que o rei ficou se sentindo muito honrado, nem imaginava ele o que estaria acontecendo. Aqueles homens então fizeram um decreto e o rei, com o seu anel, ele assinou o decreto que dizia bem assim: no espaço de 30 dias, qualquer homem deverá fazer petições somente ao rei Dario. Se pedir a qualquer deus ou a qualquer homem, será lançado na cova dos leões. Daniel, quando ficou sabendo do decreto do rei, ele tomou atitude. O que será que Daniel fez? Pois bem, Daniel, ele foi até o andar de cima de sua casa e lá ele conseguia ver Jerusalém, a sua terra tão linda que ele amava tanto. E lá da sua janela, como ele já fazia anteriormente, que a Bíblia já nos conta, Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Daniel se virava para Jerusalém e falava com Deus. Como Daniel tinha o coraçãozinho ligado a Deus. Ele orou e não se preocupou com o que estava acontecendo. Mas aqueles homens foram vigiar a Daniel. Ao vigiar a Daniel, viram Daniel orando. E agora, o que eles iriam fazer? Isso mesmo que você está pensando. Eles voltaram até onde estava o rei. E eles foram até lá para dizer ao rei o que é que estava acontecendo. E disseram então ao rei que Daniel havia descumprido aquela ordem que era de pedir somente ao rei e ele estava pedindo ao seu Deus. Aquele rei ficou tão amargurado, aquele rei ficou tão triste porque Daniel era o seu amigo e ele tinha planos tão importantes para a vida dele. Aqueles homens carregavam algo muito triste nos seus corações. A bagagem deles era uma bagagem suja. Eles carregavam a inveja. E a inveja trouxe o outro sentimento muito pior, que é o ódio. Eles tinham isso nos corações. E as pessoas que carregam a inveja no coração carregam também o ódio. E elas acabam tentando destruir outras pessoas. E elas vão cada vez mais tentando
tudo, o possível e o impossível, para conseguir aquilo que querem. Aqueles homens estavam a ponto de matar a Daniel por causa da inveja e do ódio que estava nos seus corações. Mas aquele rei pensou: não posso deixar Daniel morrer. E ele tentou o dia inteiro a mudar aquele decreto. Mas aqueles homens, eles foram terrivelmente diretos e disseram: ó rei, a lei do Medo persa não pode ser mudada, o senhor sabe disso. Então o rei foi obrigado a chamar a Daniel e enviá-lo à cova dos leões, porque era um decreto e não podia ser quebrado. Quem sabe aqueles homens agora riam, porque Daniel poderia ser destruído e eles serem os presidentes, as pessoas mais próximas do rei. Ah, mas Deus, que era o Deus de Daniel, Deus estava olhando essa situação, Deus estava cuidando de tudo naquele momento. Daniel foi retirado de sua casa e levado até a cova dos leões. Lá, aqueles homens já estavam esperando. O rei Dario tentou de tudo para tentar proteger a Daniel, mas não conseguiu. E ele foi lançado na cova dos leões. Ao ser fechada, o rei selou com seu anel e lá está Daniel na cova. Daniel em meio aos leões. Daniel confiava em Deus. À frente da cova, o rei Dario, com o coração partido, vai próximo e diz: Daniel, quem sabe o teu Deus não te livre da boca dos leões. O rei se retirou, triste foi para o seu palácio e se recolheu aos seus aposentos. E Daniel lá estava, em meio aos leões. Mas a Bíblia nos conta que o rei passou a noite em claro, não aceitou bebida, não aceitou comida, não aceitou que tocasse nenhum instrumento, e ele ficou triste na sua cama, pedindo para que Daniel fosse livre da cova dos leões. Ao amanhecer o dia, o rei mal podia esperar, porque ele tinha que ver o que havia acontecido com Daniel. E quando ele chega até lá, ele vai logo dizendo: Daniel, Daniel, o teu Deus, porventura, te livrou da boca dos leões? Daniel disse: ó, viva eternamente, meu rei. O meu Deus fechou a boca dos leões e me livrou. O rei mandou que abrissem imediatamente aquela cova dos leões e ele pôde ver que Daniel, lá em meio aos leões, estava sem nenhum arranhão, protegido, e o rei pôde retirar a Daniel de dentro daquela cova. E Daniel, ele foi um grande exemplo para todos nós. Daniel, ele adorou a Deus, ele exaltou o nome do Senhor, porque ele sabia que Deus era acima de todo nome. Aquele rei, então, ele pôde castigar aqueles que queriam castigar a Daniel. Eles receberam uma recompensa terrível. E Daniel, ele pôde ver todo o povo adorando ao seu Deus, porque Daniel era um homem que a sua bagagem era uma bagagem pura, uma bagagem santa. Ele tinha na sua bagagem a fé do nosso Deus. Ele tinha na sua bagagem a paciência. Ele não saiu brigando com ninguém. Ele foi aos pés do Senhor. E Daniel, ele também tinha na sua bagagem a fidelidade. Ele era fiel a Deus e ele orava 3 vezes por dia. E por último, ele carregava o amor a Deus acima de tudo. E muito interessante
que Daniel olhava na janelinha da sua casa para Jerusalém e ele tinha uma chave muito especial. E essa chave se chama oração. Se nós quisermos algo especial, devemos falar com Deus. Mas a oração não é só para isso. A oração é para a adoração ao nosso Deus, para agradecer por tudo que Ele é, por tudo que nós somos. Mas Daniel, um exemplo de fé para nós. Ele orou a Deus, adorou a Deus, não brigou com ninguém e foi abençoado. É tão bom confiar neste Deus. O mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus que cuida da minha família, cuida da sua família, cuida de cada um de nós. A Bíblia tem um recadinho muito especial para o menino e para a menina. A Bíblia nos diz lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, assim: orai sem cessar, orai dia e noite, tanto a menina quanto o menino. Nós devemos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele é. A chavinha da nossa oração deve estar presente em todos os momentos na nossa vida. E assim, Deus se agrada conosco. Ele tem tanto prazer em estar pertinho de nós, ouvindo a nossa oração, conversando conosco em espírito. Olha, que legal! Continuemos adorando a Deus e ficarmos sempre felizes quando alguém conquistar alguma coisa, porque a inveja nós vimos que é uma coisa muito feia, uma coisa terrível. Olha, super beijo para você e até a próxima! Gostaram da história? Viu que história maravilhosa? Quem gostou da tia Virgínia contando a história? Eu amei, fiquei impressionada com ela. Não é bom? Quem aprendeu o que a inveja pode fazer no seu coração? Olha, a inveja é o que mesmo? Pecado. O que a gente deve guardar de Vamos cantar Louva Kids, todos juntos! O rei proibiu orar a papai do céu, mas obediente era Daniel. Um homem malvado o entregou e na cova dos leões o jogou. O rei proibiu orar a papai do céu, mas obediente era Daniel. Um homem malvado o entregou e na cova dos leões o jogou. Israel, Daniel obedeceu papai do céu. Daniel, na cova do leão. Mas Deus livrou com sua mão. Daniel, vindo de Israel. Daniel, obedeceu papai do céu. Daniel, na cova do leão. Deus livrou com sua mão. Crianças, vimos na história de hoje que Daniel era amigo de Deus e muito obediente. O rei proibiu orar a papai do céu,